Olá, eu sou a Andréia Freitas, repórter de Economia do Globo. Estou aqui com o Rodrigo Oliveira, gerente de Previdência e Trabalho da EY, antiga Ernst Young. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o peso dos militares no déficit da Previdência dos servidores da União, né? A gente teve uma matéria hoje no Jornal Globo, na Economia, a respeito desse assunto e a gente vai destrinchar um pouquinho mais, né, Rodrigo? Mais uma vez, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Enfim, quase metade do déficit da Previdência da União, ele vem do peso dos militares, né? Embora esses mesmos militares representem apenas 1/3 dos servidores da União, né? Contas feitas pelo ex-secretário da Previdência, Leonardo Rolim, que também é consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, eles mostram esses cálculos que em 2015 o déficit dos militares era de 32,5 bilhões, né, ou 44,8% do rombo de 72,5 bilhões da Previdência da União. Né? Então, quando a gente fala da Previdência da União aqui, a gente não está contando em INSS geral, né? É só do servidor da União. Isso né? Enquanto os civis, eles tinham um rombo de 40 bilhões. Né? Então, a gente está falando de 32,5 dos militares e 40 bilhões dos civis. Só que os militares, contando aí quem está na ativa, na reserva e os já reformados, são 662 mil trabalhadores, enquanto os civis são 1.536.000. Bem maior, né? Bem maior. Beira quase 2/3 do primeiro bloco. Exatamente, né? E assim, o que explica isso, Rodrigo? A gente volta, André, naquela questão que a gente menciona sempre, né? Da disparidade entre quem contribui e quem está utilizando esse benefício. Eles alegam que tem um número menor de pessoas na carreira militar, né? E, além disso, o prazo de carreira, por assim dizer, também é um prazo mais curto, que acaba diminuindo a quantidade de pessoas que estão ali suportando o regime de previdência, né, que estão ali contribuindo para esse regime de previdência. E aí a gente começa a identificar essas disparidades no número. Né? Eu tenho um peso muito grande, porque a gente tem um grupo pequeno que recebe valores altos, mas um número também pequeno de segurados contribuindo. Então essa conta acaba não casando. Né? Os militares, número reduzido, mas com salários mais altos quando comparados com os civis, e um número menor também de pessoas ainda na ativa, contribuindo de alguma forma. E além disso tem a questão do quanto o militar contribui, né? Que é diferente do servidor civil, né? Esse é um ponto também que já está aparentemente está em discussão, né, para que seja feito um aumento dessa contribuição. Hoje qualquer membro das Forças Armadas está contribuindo com 7,5%. Né? O objetivo que já foi vinculado pelo governo é que esse valor suba para 11%. Né? E aí a gente acaba equiparando até com todo mundo que está lá no regime geral do INSS, que o máximo hoje de teto de contribuição são 11%. Né? Esse é um ponto importante. E é algo que eu estou bastante curioso em verificar se vai passar ou não. Nesse exato momento, a gente está vendo aqui, nós estamos aqui falando do Rio de Janeiro, a gente está vendo essa questão do estado do Rio de Janeiro. Esse era um ponto que o governador já tinha mencionado, que entraria nesse pacote, né? Em tese estaria em discussão agora, a partir das 2, se não me falha a memória. E ele mesmo mencionou ontem ou segunda-feira, tirou esse tema de pauta. Ele já não vai mais trazer esse tema para discussão nesse momento. Mas como a gente estava conversando, a situação aparentemente está periclitante, né? O governo não teria mais de onde tirar, né? Brevemente, recursos para pagar, né? O cobertor está curto, né? Não tem de onde puxar. Conforme as informações, está bem curtinho. Então, é um movimento que eu imagino que vá surgir de algum lugar. Né? Também na própria matéria que a gente menciona hoje, que está lá no site do jornal, a gente também tem informação de que o governo federal está querendo o apoio dos governadores para poder mexer inclusive nessa alíquota. Né? Ele quer esse apoio para que a reforma seja aprovada, e aí acaba alinhando com o que os governadores já mencionaram umas 4 semanas atrás, que eles queriam essa decisão partindo de cima. Né? Então vem essa alteração na Constituição e aí o Estado precisa seguir. E aí diminui um pouco essa discussão que a gente está vendo, como eu mencionei aqui hoje no Rio de Janeiro, entre
quem está aposentado, quem vai se aposentar e não quer essa revisão na contribuição. Quando a gente está falando desse rombo da União, né, no déficit da Previdência da União, que os militares eles respondem por apenas 1/3 dos servidores, mas o rombo deles responde aí por 2/3, quase metade do déficit. A gente está falando de Forças Armadas, né? Não dos bombeiros e policiais militares, que esses estão sujeitos às regras estaduais, não é isso, Sim, Rodrigo? Correto, mas como elas também fazem parte das Forças Armadas, então, vindo essa decisão via PEC, né, essa alteração via PEC, que vai ser uma emenda constitucional, vai estar todo mundo abarcado. Esse é o objetivo do governo, né? Então, as mudanças que vão afetar policiais e bombeiros, elas venham também da mudança nessa PEC da reforma da Previdência e não numa discussão dentro do Estado. Até para evitar o que a gente está vendo agora. Esse embate que aí você vai e volta, o argumento do governo fica esvaziado, tendo em vista a comoção popular, né? A gente já estava acompanhando que nesse momento acho que está tendo até algum tipo de manifestação na porta da Alerj, que já teve semana passada, em função da insatisfação daquele que vai ter que pagar no final do dia. Então, os governadores já tinham sinalizado, se essa determinação pudesse vir de cima, né, aí é uma decisão que vai abarcar todo mundo, essa discussão aqui embaixo sairia das mãos deles, obviamente, e teria um peso maior. E quando a gente fala de mudança, né, no regime previdenciário aí das Forças Armadas e também bombeiros e policiais, a gente não está falando só da questão da alíquota de contribuição, né? Um dos pontos que está sendo defendido é o estabelecimento de uma idade mínima para aposentadoria que hoje não existe, né, Rodrigo? Hoje não existe. Hoje o militar trabalha 30 anos e se aposenta, tem direito à aposentadoria, inclusive com um soldo integral, né? Isso é algo bastante discutido, bastante combatido pelo governo, seja federal, seja estadual, além de ir contra o objetivo um dos objetivos da reforma, que é equalizar, na medida do possível, desvios muito grandes. O objetivo é que todos os trabalhadores eles tenham regras mais parecidas. Mais próximas, justamente, para poder começar a fechar essa conta que eles dizem não estar fechando. Tá? A gente até tem aqui, se não me falha a memória, um valor, alguma estimativa de valor, um número aproximado de valores médios que são pagos para segurados que estão nessa categoria, né? Então a gente está falando aqui, por exemplo, os números comprovam a média hoje de quem está na carreira militar, a média de salário, na verdade, e como a gente está falando de soldo integral ao final, é esse valor que a pessoa vai receber, né, o segurado vai receber, uma média de R$ 6.056. Enquanto a gente fala de executivo aí recebendo uma média de 8.401, legislativo 18.991, judiciário 19.000, números que a gente até mencionou no passado, e fica muito claro, como sempre, a divergência que a gente tem. E aí quando a gente relaciona esses números com aquelas pessoas que são seguradas do regime geral de previdência, que é o INSS, que a gente fala, o teto hoje é de 5.600 e pouquinho, 5.500 e pouquinho. Então é uma diferença muito grande. Então toda discussão começa aí, né? Eu sempre vejo de dois fatores que começaram essa discussão. O rombo que a gente já está vendo, é fato. A conta não fecha. A conta já não fecha hoje. E essas disparidades que a gente identifica. Pois é, então hoje a gente está falando, na verdade, dessa questão dos militares. Mas você acha, Rodrigo, que faz sentido, por exemplo, se discutir a questão previdenciária em outras esferas, como o legislativo e o judiciário? Porque também são áreas, né, são poderes em que os salários são muito altos e que depois a conta previdenciária é muito alta também, né? Quando a gente vai falar de um benefício médio, né, recebido por um profissional que se aposentou no legislativo ou no judiciário, é muito alto em termos de união, e aí os estados também não estão muito fora disso, né? A gente hoje está falando aqui de Forças Armadas, mas na verdade a gente está falando de uma necessidade de equalizar o sistema previdenciário como um todo e aproximar o INSS, que é o que o trabalhador, né, privado, né, da iniciativa privada vai ter direito depois ao se aposentar, não é isso? Quem é um empregado, um seletista da vida, ele é automaticamente cadastrado no INSS, né? E esse ponto que você mencionou é um ponto que eu concordo. Eu entendo que
Se está se falando uma mudança, se está se propondo uma mudança, tem que ser uma mudança para todo mundo. E, de novo, a gente até hoje não viu o texto final, né? Entre segunda-feira e hoje a gente já tem uma duplicidade, uma incongruência de informações. Segunda-feira o presidente mencionou num programa de TV que já estaria totalmente preparada, fechada a proposta, precisava só de um acabamento, né? Uma perfumaria, imagino. Hoje a gente já teve a informação de que não, que ainda está na fase final de ajuste e conclusão desse texto, para depois começar aquela discussão que a gente acredita que vai ser uma discussão pesada com centrais sindicais, sindicatos e coisas desse tipo. E o objetivo seria justamente, voltando a esse ponto, a equalização dessas disparidades, que a gente tem disparidade em tudo quanto é lugar. Claro. E aquilo que a gente já mencionou no passado, possivelmente em termos numéricos, um número maior de pessoas de segurados que serão impactados por essa reforma são aqueles que recebem menos, né? Aparentemente são os que recebem menos, que são aqueles que estão vinculados pelo regime geral de Previdência Social, que é o INSS. Agora, Rodrigo, vamos falar um pouquinho também do que dizem os militares, né? A defesa deles, né? Eles argumentam principalmente que eles já sofreram uma série de mudanças em 2001, né? Entre essas mudanças está o fim da pensão para as filhas, né? Alguns benefícios que eles tinham, como, por exemplo, auxílio moradia, licença especial, exatamente, adicional de tempo de serviço. O outro argumento deles é que o salário deles é menor do que o salário dos outros servidores da União. Aí a gente citou aqui os números, né? Enquanto eles ganham cerca de R$6.000, um servidor do Executivo ganha 8.400 em média, um do Legislativo 18.900. Normalmente R$2.000 para o próximo, né? Exato. Imediatamente. E o Judiciário 19.000. Então esse é um outro argumento deles, né? E eles falam também da questão da própria incapacidade física, né? De continuar trabalhando por muito tempo devido às características da profissão, né? E um outro argumento é o fato de eles não terem adicional noturno, horas extras, que outros trabalhadores têm direito. Como é que você vê esses argumentos, Rodrigo? Você acha que faz sentido? Ou, apesar disso, a reforma tem que ser feita? Até tem um analista que fala na matéria que eu acho um ponto interessante. Ele fala: a Previdência ela não pode ser vista como algo para resolver os problemas ou os defeitos que ficaram ali, né? As injustiças, vamos dizer assim. Algo desfavorável naquele momento, você não pode contar com ela não pode o servir benefício para isso. Equalizar ou ressarcir aquele ponto que você entende como é que você vê isso, é um ponto sensível, André. Eu acho que se a gente for parar para ver todas as especificidades de todo mundo vai ter o seu ponto de razão, né? Todo mundo vai ter aquele seu ponto mais delicado, o seu ponto específico. E aí é algo que eu sempre penso. No final das contas, a gente está falando de toda uma população, né? É um trabalho, eu imagino que tenha sido, ainda está sendo essa discussão, e eu estou muito interessado em ler esse texto final, porque a gente tem muita disparidade, né? E aqui quando eles começam a falar assim, mas eu preciso ter um condicionamento físico, em determinado momento eu já não tenho mais esse condicionamento, eu preciso me especializar em alguma coisa, também são requisitos que outras pessoas, outros segurados, outros profissionais se deparam, né? Então, você pega de repente um professor que trabalhou, que também é uma tarefa desgastante, claro, né? Chega em determinado momento, se especializou, passou por um campo de uma coordenação, passou por um campo pedagógico, algo não no sentido. Então tem essa especialização. Não está em sala de aula ali gastando a voz, mas está exercendo a atividade de outra forma, né? A gente, advogado, precisa constantemente estar se especializando, estar estudando essa legislação que é constantemente mutante. Então, assim, eu entendo que faz sentido, né, quando você pensa no desgaste físico deles, mas eu entendo também que outros também sofrem algum tipo de desgaste e muitas das vezes se reinventam para continuar nesse ambiente profissional, né? Então, eu nesse ponto eu sou concordo um pouco com esse analista, né, com esse economista, quando fala que, olha, eu não posso pegar a Previdência e sanar um problema do passado, a gente precisa sanar aquele problema. E aí entra muito em linha com algo que o governo também já mencionou, que é a reforma trabalhista, né? Também é algo que se faz extremamente necessário, que a gente vê. A Previdência ela é decorrente em grande parte da contribuição que você contribui, né? Desculpa a redundância, durante o seu momento profissional, quando você está trabalhando. Então pode ser que o fato inicial também precise ser revisto.
Né? Então, você tem que trabalhar nas duas pontas, né? No mercado de trabalho e depois para aquela pessoa que vai sair do mercado de trabalho. São os dois momentos, né? Você resumiu claramente. E diz uma coisa, Rodrigo, como é que você vê o timing dessa reforma, né? A gente já está aí na reta final, meados de novembro, né?